Pois é, agora eu quero trazer aquela informação complementar. O ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, foi preso hoje por agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em Itatiaia, que fica no sul do Rio de Janeiro. Após retornar dos Estados Unidos, Davis desembarcou no aeroporto de Guarulhos, alugou um carro para seguir até o Rio de Janeiro. Nesse trajeto, ele foi interceptado pela polícia e encaminhado à delegacia da PF em Volta Redonda, de onde será levado ao Rio. Ele foi preso durante a segunda fase da Operação Barco de Papel, que cumpre 3 mandados de prisão temporária, 9 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e também em Santa Catarina. Na gestão de Davis, o Fundo de Previdência do Rio investiu quase R$1 bilhão em títulos do Banco Master, que não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, como bem destacou e lembrou aqui o Bruno Musa. Passar para o Dávila, porque nós falávamos ontem sobre a investigação para as fraudes que ocorreram na gestão de Daniel Worcaro à frente do Banco Master. Agora, há outros tentáculos, né, Dávila? Há outras facetas que envolvem essa mega fraude e é preciso olhar para a situação que envolve a Rio Previdência, Dávila. Caniato, precisa olhar com muito cuidado, porque não é só a Previdência do Rio de Janeiro, tem de vários outros estados, tem de várias cidades. Tem aquele famoso desconto, aquele roubo dos aposentados, do consignado. Tem muita corretora metida nesse negócio. Ou seja, isso é apenas o começo de uma grande investigação que pode levar muita gente a se encrencar com a justiça. O ponto interessante é que uma fraude desta magnitude, e aí o Musa, que conhece bem o mercado, pode dizer melhor ainda, raramente ocorre com os grandes bancos. Por quê? Os grandes bancos têm uma política de compliance muito grande, tem a regulamentação do próprio Banco Central, a governança, a fiscalização é muito mais intensa. Agora, essas grandes fraudes acontecem justamente na alavancagem de instituições menores. E isso é o que precisa ser revisto. Por que fintech não tem o rigor da fiscalização? Por que master? Então nós precisamos rever também as regras de fiscalização para que nós não tenhamos mais surpresas. O importante, quando há um caso desta magnitude, é rever o que é preciso repensar em termos de regras de governança, de fiscalização, de regulação, porque senão, Caniato, nós vamos apenas em busca dos culpados. É óbvio, a justiça tem que fazer o trabalho da busca de culpados, mas todo o sistema regulador financeiro precisa rever como é que deixa passar um tamanho monstro desse, como bem lembrou o Musa, que se tornou o maior escândalo financeiro do Brasil com uma instituição menor. Isso mostra que os mecanismos de fiscalização também não estavam devidamente apurados para mirar essas instituições. Então, é hora da justiça cumprir o seu papel, investigar, condenar culpados, desmantelar organizações criminosas envolvidas nessa operação, mas também é preciso rever as regras de governança, de regulação, principalmente de instituições menores, porque é por aí que as fraudes vêm acontecendo. Não acontece nos grandes bancos, como eu disse, que são muito regulados, têm muita governança e tem muita fiscalização. Pois é, e as investigações da Polícia Federal apontam que muitas aplicações financeiras foram feitas pelo Rio Previdência no Banco Master entre os anos de 2023 e 2024. E aí esse relatório da Polícia Federal indica que o dinheiro de cerca de 235 mil servidores e aposentados do Rio de Janeiro acabaram provavelmente se perdendo ao longo desses investimentos nas letras de crédito do Banco Master. Deixa eu passar para o Bruno Musa, que talvez ele possa acrescentar informações importantes a respeito desse esquema, Musa, que não se restringe a Rio Previdência, né? Outros estados e municípios adotaram essa estratégia de investirem no Master. O seu microfone está fechado, checa aí. Gostei do entre aspas, e é bem isso, Caniato, porque no fundo, aqueles poupadores, aqueles pensionistas, aposentados, eles não têm a menor ideia de onde está indo o seu dinheiro. Você recebe um fundo, você recebe ali a sua lâmina
você tem o gestor, ele tem autonomia para fazer aqueles investimentos e você não tem escolha a respeito daquilo. E a verdade é que isso funcionou muito mais para financiamento de um banco que tinha, como a gente vem falando e sendo muito repetitivo, tentáculos por todas as partes para financiar um sistema fraudulento por completo, de captação de dinheiro, de financiamento de fundos, de compras de empresas por valores maiores do que de mercado, e essas empresas envolvidas no esquema, e esse dinheiro se retroalimentava, voltando, inclusive, como a gente viu para a BRB e para o Fictor, que agora entrou em recuperação judicial, que os valores estimados ali são da ordem de 2 bilhões de reais de captação também, via SCP, que é um mecanismo mais técnico, mas que não tem nenhum tipo de garantia do Fundo Garantidor de Crédito, e agora esses investidores também ficam no fim da fila dentro dessa recuperação judicial para receber esses valores. Mas um monte de pessoas ali que não tiveram, digamos, conhecimento e acabaram caindo nesse papo. Porém, o da Previdência é pior, porque eles não têm autonomia sobre isso. E quem é o gestor? Agora nós vimos o ex-presidente da Rio Previdência preso. Quem são esses gestores que de fato tomam essa decisão? É um único? Foi o presidente, único e exclusivamente? Ou há uma série de operadores envolvidos dentro desse esquema que eu espero que essa CPMI traga luz a tudo isso? E pense, não é novo esse recurso. Nós já vimos o que aconteceu com os fundos de pensão das estatais nos últimos anos. Tudo que foi descoberto são meios de manipulação onde bilhões e bilhões de reais de aposentados são colocados a provas para financiamento de um sistema. De novo, coloco aqui uma provocação rápida. Pesquisem rapidamente quem foram os presidentes dos fundos de pensões naquela época e hoje. São pessoas técnicas? Trabalharam com gestão de patrimônio? Eu posso dizer um a um de cada um, inclusive dos de hoje. E também, grande parte deles, para não dizer todos, não tem um histórico de gestão de patrimônio, mas tomam decisões em bilhões de reais do dinheiro de aposentados que dependem disso para viver. É um crime o que fazem com o dinheiro dos fundos de pensão e desses aposentados. Com toda certeza. Fico imaginando, quem se dedicou por anos e anos à administração pública espera ter algum tipo de segurança e conforto com a sua pensão, a sua aposentadoria, e se depara com uma situação como essa, né? Um gestor, uma pessoa despreparada, por vezes corrupta, que acaba fazendo dinheiro de uma vida evaporar, desaparecer. Mota mora no Rio de Janeiro e imagino que essa informação tenha sido muito debatida aí no Rio de Janeiro. Antes, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Agora o Mota vai trazer, claro, a análise a respeito da prisão, a detenção do ex-presidente da Rio Previdência, mas como isso bateu? Qual foram as análises e as discussões no dia a dia aí no Rio de Janeiro, Mota? Surpresa zero, Caniato. Um gestor público encarregado de aplicar bem o dinheiro de pessoas que contribuíram a vida inteira para ter uma pensão na aposentadoria, o gestor se deixa seduzir por outros interesses que não o interesse dos futuros aposentados. É lógico, a gente precisa aguardar o desenrolar das investigações, mas tudo indica que é o mesmo roteiro de outros escândalos que a gente já viu, e é natural que o espectador, o nosso ouvinte, se pergunte, mas como isso ainda pode acontecer? Como é que fundos de pensão ainda têm nomeação de pessoas para administrar o dinheiro dos aposentados, pessoas que não têm a qualificação necessária, técnica ou moral? Como é que isso pode acontecer? Não é uma questão de fiscalização, meus amigos, porque quem fiscaliza os fiscais? Mesmo que o Estado brasileiro colocasse um fiscal para cada administrador de fundo, quem fiscaliza esse fiscal? Eu acho que está na hora da gente fazer uma reflexão a respeito disso, porque senão o Brasil parece um cachorro correndo atrás do rabo. As notícias se repetem. Quando foi a primeira vez que a gente ouviu uma notícia como essa? Um administrador de fundo de pensão faz investimentos completamente irresponsáveis, provavelmente motivados por algum tipo de ganho pessoal.
Nós já vimos isso dezenas de vezes. Eu nem me lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi isso. Então a gente precisa parar para pensar sobre isso. Mais uma vez vão acontecer investigações, inquéritos, talvez sejam abertos processos. O Estado brasileiro vai gastar uma fortuna para investigar isso. Mas o resultado, caro telespectador, caro ouvinte, o resultado disso tudo, eu aposto que todo mundo já sabe qual é. Musa, daqui a pouco a gente recebe a rede, em menos de um minuto, então eu vou pedir para você trazer uma informação adicional, porque pessoas nos questionaram aqui pelo nosso chat a respeito do FGC, quem investiu até 250 mil, né, se contar o dinheiro do aporte mais o rendimento, essa pessoa terá o ressarcimento garantido pelo FGC. E no caso do aposentado e pensionista, qual é a saída? Ajuizar uma ação contra a administração pública? Só uma informação de introdução, 30 segundos, Musa. Não tem outro caminho. Afinal de contas, se não é coberto pela FGC, ele vai ter que ajuizar essa ação e torcer para a justiça e saber esperar um pouco. O grande principal ponto aqui, Canhata, é o seguinte: quando o governo federal tem que ressarcir os investimentos perdidos, quem paga é também quem foi assaltado por ele. Ou seja, porque através dos impostos e de mais dívida do Estado, vai lá. Tá, só recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, o Bruno Musa faz uma análise a respeito de pensionistas e aposentados, por exemplo, do Rio Previdência, que tiveram as suas reservas perdidas após um investimento errado, né, de forma dolosa ou não, pelo ex-presidente da instituição. E aí o Bruno Musa faz análise sobre quais são os caminhos possíveis para aquele aposentado e pensionista. O que fazer para tentar reaver o dinheiro, hein, Musa? Na verdade, como isso tem um efeito político muito grande, Caniato, é claro que o governo vem a público, igual foi o rombo do INSS, e fala, já estamos ressarcindo aqueles que tiveram o prejuízo, uma vez que não podemos deixar desamparados porque alguns corruptos roubaram o dinheiro dos velhinhos que não pensam no povo. E aí a gente começa a descobrir todo mundo que está envolvido. Mas, bom, o ponto é que, da onde vem o dinheiro para ressarcir esse prejuízo? Não tem outro caminho. Ele vem provavelmente do governo federal. E esse governo federal tem o dinheiro proveniente de nós, pagadores de impostos, inclusive aquele que teve o dinheiro roubado na Previdência. Significa que ele paga imposto tanto nos produtos e serviços que ele compra no dia a dia, como também nas suas rendas. Então é ele mesmo que também, direta e indiretamente, ressarce ele mesmo pelo roubo. E ainda mais, quando o governo se endivida para cobrir esses rombos, ele paga com mais inflação proveniente do maior gasto público. Perceba, no fundo, é sempre uma máquina pública que diz trabalhar para a população e são os mais pobres que pagam a conta. Por confiar numa máquina pública que acredita que está lá para salvá-los, está lá justamente para deteriorar esse poder de compra. Quando nós falávamos do ressarcimento do INSS, não me lembro qual comentarista, acho que foi o Mota, que o camarada tira de um bolso e põe no outro, né? Porque ele vai ressarcir ele próprio. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação à situação que envolve os pensionistas e aposentados do Rio Previdência? Há um contingente importante que acabou perdendo parte dos seus recursos. São recorrentemente roubados, desde aquele grande escândalo nos anos 90, 1992, que foi o primeiro. Vira e mexe a escândalo com essa história de aposentados e fundos pensionistas. Primeiro, porque o Musa já colocou, pessoas sem nenhuma qualificação profissional para gerenciar. Segundo, falta de opção para o aposentado. O aposentado em qualquer lugar do mundo devia dizer, eu quero que meu dinheiro seja gerido pelo Musa e não pelo fundo. E isso deveria ser uma opção, né? Terceiro ponto, e aí a questão importante da governança. Ou nós mudamos a regra de governança e de fiscalização, regulação, ou se não, o ceticismo do Mota está correto. Nós vamos ter escândalo atrás de escândalo e nada acontece. Por exemplo, uma regra básica. Servidor público não tem sigilo bancário. Servidor público, quem resolveu? Serviu o Estado? Tem que apresentar as contas todo ano para a Receita Federal, para você entender uma evolução patrimonial, não pode ter sigilo bancário, ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, o gestor público, seja ele qualquer cargo, servidor, deputado,
presidente, não pode ter sigilo bancário. Porque uma das coisas que a lei antimáfia pegou na Itália é justamente evolução abrupta de patrimônio. É a melhor coisa que você faz. E hoje em dia, com o cruzamento de dados, é possível fazer isso. Então, ou nós mudamos a regra de governança, ou nós introduzimos mecanismos de transparência. Por exemplo, não pode ter sigilo em investigações dessas. Não pode ter. Não pode essa história de um sujeito lá no Supremo chega a falar assim, agora é sigilo. Não, ninguém sabe. Não tem que ter sigilo. Não tem que ter sigilo coisa nenhuma. Tem que ter transparência máxima. É proibido ter sigilo em casos desse tipo. Então, ou nós usamos, como eu falei, este episódio para melhorar as regras de governança, as regras de fiscalização, de regulação, ou nós vamos continuar nos frustrando como cidadãos de ver um escândalo recorrente atrás do outro, porque não se muda os mecanismos de fiscalização. Aliás, o Brasil, Canhato, é recorde em número de órgãos fiscalizadores. O que a gente tem de órgão fiscalizador aqui, CGU, PGR, Tribunal de Contas, então como é que tem tanta... Aliás, o Brasil é o oposto. A gente gasta R$1 para quem executa uma política pública e gasta R$5 para todo mundo que fiscaliza. E mesmo assim tem tanto escândalo. Ou seja, esses órgãos não estão funcionando. É óbvio que não estão funcionando. Então, nós precisamos mudar as regras. Cada vez que tiver um episódio desse, aprimorar regras. Caso contrário, o ceticismo do Mota vai prevalecer. Vai ser um escândalo atrás do outro e nunca vai dar em nada.